O jogo do destino. Dois jovens que se conhecem por meio de um aplicativo de encontros, mas descobrem que tem uma longa e complicada história de encontros e desencontros desde a infância. A série pode explorar o que o destino parece sempre planejar para eles. Capítulo 1. O primeiro encontro virtual. Nunca fui de acreditar em destino. Sempre me vi como alguém que fazia suas próprias escolhas, traçava seu próprio caminho. Mas, naquela noite, algo me fez baixar aquele aplicativo de encontros. Talvez tenha sido o tédio de uma noite comum ou uma simples curiosidade para ver quem mais estava por ali. Deslizar fotos para a esquerda ou para a direita era quase como um jogo, sem grande expectativa. Até que a notificação apareceu, match. E, de repente, o jogo ficou mais interessante. O nome dele era Lucas. Perfil simples, sem muitas firulas. A primeira foto mostrava um sorriso descontraído, daqueles que não precisam se esforçar para parecer genuínos. Eu cliquei no perfil dele mais por impulso do que por intenção real. Vamos ver no que dá, pensei. Quando a conversa começou, foi como se já nos conhecêssemos. Nada de frases forçadas ou silêncios constrangedores. Era como se estivéssemos apenas retomando uma conversa que havia sido interrompida. Nossas primeiras trocas de mensagens foram sobre coisas triviais, hobbies, séries que estávamos assistindo, música. Mas, de repente, uma pergunta dele me pegou de surpresa. Você estudou no Colégio Central, por acaso? O Colégio Central. Meu antigo colégio, onde passei quase toda a minha infância. Não era o tipo de coincidência que se espera encontrar em um aplicativo de encontros. Eu franzi a testa e respondi. Sim, estudei lá do ensino fundamental até o médio. E você? Também. Ele respondeu quase imediatamente. Achei seu nome familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Acho que a gente se cruzou várias vezes lá. Aquela pequena troca mudou o rumo da conversa completamente. De repente, o tom casual foi substituído por algo mais curioso, quase investigativo. Começamos a trocar memórias, mencionar professores, colegas, eventos escolares. Era estranho. Parecia que tínhamos vivido vidas paralelas no mesmo lugar, mas nunca nos encontrado de verdade. Conforme conversávamos, as coincidências começaram a se empilhar. Não apenas tínhamos frequentado a mesma escola por anos, como descobrimos que tínhamos amigos em comum. Em um momento da conversa, Lucas mencionou uma viagem escolar de que participou, uma viagem que eu também fiz. O detalhe que ele trouxe à tona foi tão específico que me fez parar e pensar, como nunca nos vimos antes. A conversa se prolongou por horas naquela noite. Não havia nada que nos fizesse querer parar. Era como se cada nova descoberta fosse uma peça de um quebra-cabeça maior que ambos estávamos tentando montar. E quanto mais peças colocávamos no lugar, mais intrigante tudo ficava. Antes de nos despedirmos, Lucas lançou uma última provocação. Será que é o destino nos dando uma segunda chance de nos conhecermos? Sorri, ainda que ele não pudesse ver. Ou será que estamos apenas jogando o jogo do destino sem perceber? Respondi, meio brincando, meio séria. Fechei o aplicativo naquela noite com uma sensação estranha de que aquilo não era só mais um match. Era mais do que simples coincidência, embora eu ainda não pudesse dizer exatamente o que. Não sabia onde aquilo ia dar, mas algo em mim sabia que aquela conversa não terminaria ali. Algo maior estava por vir, e pela primeira vez na vida, eu estava curiosa para ver o que o destino tinha guardado para mim. Capítulo 2. O primeiro reconhecimento. Eu não conseguia parar de pensar na nossa conversa da noite anterior. As coincidências com Lucas eram tantas que era difícil ignorar. Será que ele realmente esteve tão perto de mim por tanto tempo, e eu nunca o notei? Era estranho pensar nisso. Quantas vezes cruzamos o mesmo corredor, participamos dos mesmos eventos, mas nunca trocamos uma palavra? A pergunta ecoava na minha cabeça enquanto eu olhava para o celular, hesitando antes de abrir o aplicativo de novo. Quando finalmente abri, lá estava uma nova mensagem dele, pontual e curiosa, assim como eu esperava. Você também ia naquela pizzaria na esquina da escola depois das aulas? Perguntava ele. Sorri. Era impossível não me lembrar daquela pizzaria. Aquele lugar era um ponto de encontro inevitável para todos os alunos, especialmente às sextas-feiras, quando a semana finalmente terminava e podíamos relaxar com os amigos. Sim, respondi rapidamente. Toda sexta-feira, eu e minhas amigas íamos lá. Era tipo um ritual. E você? A resposta dele veio quase de imediato, como se já estivesse esperando. Toda sexta também.
Deve ter sido inevitável a gente ter se esbarrado por lá. Eu sempre sentava na mesa perto da janela. A mesa perto da janela. Lembro-me vagamente de um grupo que sempre ficava ali, rindo alto e monopolizando o lugar mais cobiçado da petiçaria. Era o tipo de memória que estava lá no fundo, escondida entre tantas outras, mas que agora começava a ganhar forma com nitidez. Podia ser coincidência, claro, mas o que estava me intrigando era o fato de todas essas lembranças só estarem surgindo agora, por causa dele. Enquanto continuávamos trocando memórias daquele período, algo inesperado aconteceu. Lucas me mandou uma foto antiga que ele encontrou no fundo de uma caixa. Era de uma excursão escolar para um parque que fizemos no 8º ano. Na foto, ele estava ali, com a camisa azul do colégio, sorrindo despreocupado para a câmera junto com um grupo de amigos. E, de repente, algo me chamou a atenção. No fundo da foto, embaçada, quase despercebida, estava eu. Eu reconheci meu próprio rosto, meio virado, rindo de algo fora do quadro. Não era uma memória que eu tinha claro na mente, mas lá estava a prova. Estivemos no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e passamos completamente despercebidos um pelo outro. Olha quem eu encontrei. Ele escreveu, com um emoji rindo. Eu podia quase ouvir a risada dele do outro lado da tela. Eu congelei por um momento, olhando para a imagem. Era como se o universo estivesse me pregando uma peça, brincando comigo, mostrando quanto nossos caminhos já tinham se cruzado antes que o aplicativo nos unisse. Não acredito. Digitei de volta, ainda rindo. Como é que a gente não se viu antes? Talvez o destino tenha decidido que não era a hora certa. Ele respondeu, com uma naturalidade que me fez pensar no quanto ele parecia tranquilo com essa ideia. Mas agora, quem sabe? Aquelas palavras ficaram comigo. Nunca fui de acreditar muito em destino, mas a cada nova coincidência, a ideia parecia menos absurda. E havia algo mais. Algo que ia além das fotos e memórias. Era como se, agora que estávamos finalmente conectados, o passado estivesse começando a se alinhar, como peças de um quebra-cabeça que começam a se encaixar depois de anos jogadas de lado. Passei a tarde olhando velhas fotos e relembrando momentos que antes me pareciam banais, mas que agora, com Lucas na equação, pareciam ganhar um novo significado. Será que estávamos sempre destinados a nos encontrar, mas o universo tinha escolhido brincar um pouco conosco antes? Eu não sabia ao certo onde tudo isso iria nos levar, mas uma coisa era clara: o jogo havia começado e eu estava completamente envolvida. Tulu 3. Desvendando o passado. Depois de passar horas revirando minhas memórias e relembrando momentos que Lucas e eu compartilhamos sem perceber, uma pergunta começou a me incomodar. Quantos outros quase encontros teriam passado despercebidos ao longo dos anos? E se o destino estivesse realmente brincando conosco, nos colocando no mesmo lugar repetidas vezes, mas sempre nos mantendo à margem um do outro? Eu precisava saber mais. Numa tarde chuvosa, enquanto o som da água batendo na janela ecoava pelo apartamento, resolvi mergulhar de vez nessa investigação do passado. Abri o computador e comecei a vasculhar fotos antigas, buscando pistas de onde nossos caminhos poderiam ter se cruzado sem que percebêssemos. Cada imagem que eu encontrava me fazia pensar: será que ele estava lá? Foi então que decidi mandar uma mensagem para Lucas, minha curiosidade cada vez mais intensa. Você lembra da viagem que fizemos para o parque de diversões no 9º ano? Eu tenho quase certeza de que estávamos na mesma excursão. Acho que encontrei umas fotos daquele dia. A resposta veio rápida, quase como se ele já estivesse esperando por esse tipo de pergunta. Lembro, sim. Eu fiquei a maior parte do tempo na montanha-russa. Acho que fui umas 5 vezes. Você estava lá também? Parei um instante para pensar. Montanha-russa? Não me lembrava dele, mas lembro que meus amigos e eu passamos boa parte do tempo perto daquela atração, tirando fotos e rindo dos gritos que vinham dos vagões que passavam. Será possível que ele estivesse lá o tempo todo? Sim. Eu e minhas amigas passamos a tarde toda por lá. Não acredito que não nos vimos. Respondi, meio incrédula com a possibilidade. Então Lucas me enviou outra foto. Nela, ele estava sentado ao lado de alguns amigos, com aquele sorriso despreocupado que eu já começava a reconhecer nas fotos que ele compartilhava. E lá no fundo da imagem, quase imperceptível, estava eu, tirando uma foto com uma amiga. Aí está você de novo. Ele escreveu, seguido de um emoji rindo. Agora é sério, acho que o universo estava fazendo de tudo para a gente não se encontrar. Ri sozinha, olhando para a tela. Era surreal. Como se tantas coincidências pudessem se acumular e passar despercebidas por tanto tempo. Cada nova descoberta me deixava mais intrigada.
Ao mesmo tempo, uma parte de mim começava a gostar dessa brincadeira com o destino. Era como se estivéssemos desenterrando pedaços de uma história que sempre existiu, mas que nunca tivemos a chance de viver. Decidimos, então, fazer uma espécie de jogo. Começamos a listar lugares e eventos que frequentamos no passado, tentando encontrar outros momentos em que estivemos no mesmo lugar sem nos conhecermos. Festas de aniversários de amigos em comum, shows, cafés que ambos costumávamos visitar. Cada descoberta era como uma nova peça de um quebra-cabeça que, lentamente, começava a se formar. E quanto ao café na esquina da Rua Verde? Ele perguntou em uma das mensagens. Eu costumava ir lá estudar para as provas no ensino médio. Eu ri quando li aquilo. Eu também ia lá. Sentava sempre na mesma mesa no fundo, perto da janela, com um cappuccino e meus livros abertos, fingindo que estudava enquanto a maior parte do tempo eu só observava as pessoas ao redor. Não acredito. Eu também ia lá, mas acho que sempre na hora errada. Respondi. Parece que o universo queria mesmo nos manter distantes. O mais engraçado de tudo era que, enquanto essas coincidências surgiam, uma parte de mim começava a se perguntar: e agora? Se antes estávamos destinados a nunca nos encontrar, o que mudou agora? Porque só agora nossos caminhos finalmente se cruzaram. Cada nova revelação me deixava mais envolvida, mas também mais ansiosa. Era como se estivéssemos caminhando em direção a algo inevitável, mas eu ainda não sabia o que. Era só coincidência? Ou o destino estava mesmo nos preparando para algo maior? Eu sabia que havia mais para descobrir, mais peças desse quebra-cabeça para encaixar. E, de alguma forma, sabia que Lucas estava pensando mesmo. Cada nova mensagem trocada nos levava mais fundo em nossa própria história, e eu não conseguia parar de me perguntar até onde isso iria nos levar. Talvez o destino fosse apenas um jogo, mas pela primeira vez eu estava curiosa para ver qual seria o próximo movimento. Capítulo 4. Primeira reunião física. Eu não sei ao certo quando a curiosidade se transformou em ansiedade, mas percebi que, depois de tantas coincidências e histórias compartilhadas, já não conseguia tirar Lucas da cabeça. Por dias, nós trocamos mensagens incessantemente, revelando pequenos detalhes do nosso passado que pareciam conspirar para nos aproximar ainda mais. Cada nova descoberta era como uma peça a mais de um quebra-cabeça que não sabíamos que estávamos montando. Mas havia uma peça faltando, nos encontrarmos cara a cara. Finalmente, a pergunta que eu esperava, e temia, chegou. E se a gente se encontrasse pessoalmente? Ele escreveu numa mensagem que apareceu do nada em uma noite qualquer. Eu sinto que, depois de tudo isso, seria bom ver você de verdade, não acha? Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo, pensando. O mais estranho é que, apesar de todas as coincidências e da conexão que tínhamos, a ideia de nos encontrar pessoalmente me encheu de nervosismo. E se não fosse o que eu esperava? E se todas essas coincidências e o que estávamos construindo virtualmente não se sustentassem no mundo real? Mas, ao mesmo tempo, a ideia de conhecê-lo era irresistível. Precisávamos dar esse passo. Afinal, seria o próximo movimento no jogo do destino. Eu adoraria. Respondi, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Quando e onde? Marcamos para o fim de semana seguinte, em um café que ambos frequentávamos, mas que, ironicamente, nunca nos vimos. O mesmo café que ele mencionou naquela conversa sobre as provas no ensino médio. O simbolismo era inegável. No dia do encontro, fui tomada por uma mistura de antecipação e inquietude. A verdade é que eu não sabia o que esperar. Mesmo tendo trocado tantas mensagens e descobertas, a realidade sempre parece mais concreta e, de certa forma, mais assustadora. Quando finalmente cheguei ao café, me senti como se estivesse entrando numa cena de um filme que eu já havia assistido antes, mas com um final ainda desconhecido. O lugar estava tranquilo, com um cheiro inconfundível de café fresco no ar e um murmúrio suave de conversas ao fundo. Eu entrei, procurando o rosto que, até aquele momento, só conhecia por fotos. Lucas estava sentado à mesa perto da janela, exatamente como disse que sempre fazia. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu, aquele mesmo sorriso descontraído que eu já tinha visto em tantas fotos, mas que agora parecia mais real. Eu caminhei até ele, tentando controlar o ritmo acelerado do meu coração, e ele se levantou, estendendo a mão num gesto meio formal, mas ao mesmo tempo confortável, como se já estivéssemos familiarizados há muito tempo. E, de certa forma, estávamos. Finalmente nos encontramos. Ele disse com um sorriso que fez meu nervosismo diminuir instantaneamente.
Sentei-me e, por um breve momento, houve um silêncio entre nós. Não era um silêncio desconfortável, mas um tipo de pausa natural, como se estivéssemos nos dando um tempo para absorver o fato de que, depois de tantas coincidências e desencontros, finalmente estávamos ali, juntos. Você sabia que esse era o meu lugar favorito? Perguntei, olhando pela janela, tentando quebrar o gelo de maneira leve. Talvez o destino quisesse que fosse o nosso lugar favorito. Ele respondeu, com um brilho nos olhos que me fez rir. Conversamos como se sempre tivéssemos feito aquilo. Não houve hesitação, nem momentos estranhos. Era como se tudo que havíamos trocado nas mensagens estivesse ali, presente na nossa conversa, fluindo naturalmente. E, conforme as horas passavam, a sensação de familiaridade crescia. Cada palavra, cada risada, parecia reforçar a conexão que já havíamos criado. A verdade é que, sentada ali com Lucas, eu me sentia em casa. Como se todo aquele mistério que envolvia nossos encontros passados finalmente fizesse sentido. Ele não era um estranho, afinal. Era alguém que, de alguma maneira, sempre esteve por perto. E agora que estávamos frente a frente, a última peça do quebra-cabeça parecia se encaixar. Quando a tarde começou a se transformar em noite e o café foi ficando mais vazio, olhei para Lucas e percebi que a inquietude que senti antes havia desaparecido. Em vez disso, havia uma calma, uma sensação de que, não importa o que viesse a seguir, estávamos no caminho certo. Ao nos despedirmos, ele me olhou com aquele mesmo sorriso descontraído e disse: "Sabe, não acredito muito em coincidências. Acho que isso tudo estava planejado para acontecer. E agora, o que será que vem depois?" Eu ri, sacudindo a cabeça, ainda absorvendo a leveza daquela tarde. "Acho que só vamos descobrir jogando, não é?" Respondi, sentindo uma excitação nova crescer dentro de mim. Lucas acenou com a cabeça, e enquanto ele se afastava, senti que essa história estava apenas começando. O destino, afinal, tinha colocado suas peças em jogo. Agora, era nossa vez de jogar. Capítulo 5. Revelações silenciosas. Após nosso encontro no café, eu senti que algo havia mudado. Não era apenas o fato de termos finalmente nos conhecido, mas a sensação de que estávamos, de certa forma, conectados de uma maneira que ia além do que as palavras podiam explicar. A sensação de familiaridade que senti ao lado de Lucas não desapareceu depois que nos despedimos. Pelo contrário, parecia ter ficado mais forte, como se, agora que o destino finalmente nos permitiu esse encontro, ele estivesse nos guiando para algo maior. Mas, ao mesmo tempo, havia um mistério pairando no ar. Eu estava curiosa sobre tantas coisas. Como Lucas se sentia em relação a tudo isso? E eu? Por que o destino nos manteve afastados por tanto tempo, apenas para nos aproximar dessa maneira agora? Esses pensamentos ocupavam minha mente, me fazendo relembrar cada detalhe daquele encontro. Nos dias seguintes, trocamos mais mensagens. Não eram apenas sobre o que acontecia em nossas rotinas, mas sobre os pequenos detalhes que continuávamos a desenterrar do passado. Era como se estivéssemos numa caça ao tesouro, descobrindo pedaços de nossa história que, até então, tinham ficado esquecidos. "Você sabia que eu participei daquele concurso de poesia na escola?" Lucas me perguntou uma noite, quase casualmente. Meu coração deu um salto. Claro que eu me lembrava daquele concurso. Eu não só participei, como cheguei a ser finalista. Mas o mais impressionante era que eu me lembrava vagamente de um garoto, um dos finalistas, que havia escrito um poema incrível sobre o tempo. Será que era ele? "Espere, você escreveu um poema sobre o tempo, não foi?" Respondi, minha curiosidade explodindo. "Sim." Ele respondeu quase imediatamente, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. "O Relojoeiro, lembra? Como eu poderia esquecer?" Aquele poema havia me tocado profundamente na época, mas eu nunca soube quem o havia escrito. Agora, parecia surreal que Lucas fosse o autor de algo que eu admirava tanto. "Eu lembro." Digitei de volta, sem conseguir conter a surpresa. Eu li aquele poema tantas vezes depois do concurso. Era incrível. Houve uma breve pausa antes que ele respondesse, e eu imaginei que ele estivesse processando o fato de que, mais uma vez, nossas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que nunca percebemos. "Eu sempre gostei de escrever. Acho que é uma forma de tentar entender o que está ao nosso redor." Lucas respondeu, dessa vez de forma mais reflexiva. Fiquei um tempo pensando nas palavras dele. Lucas era alguém que, mesmo antes de nos conhecermos de verdade, já havia deixado uma impressão em mim.
Ele era alguém que, de uma maneira ou de outra, sempre esteve presente em pequenos momentos, mesmo que à distância. E agora, com cada nova revelação, ele parecia estar mais perto do que nunca. Foi então que uma nova lembrança surgiu. Lucas, você se lembra de uma excursão que fizemos para uma praia no último ano do ensino médio? Perguntei, sentindo uma vaga memória me puxando para algo mais profundo. Claro! Ele respondeu, dessa vez com mais entusiasmo. Eu quase não fui, mas no último minuto decidi ir com meus amigos. Foi um dia inesquecível. Inesquecível, de fato. Mas, enquanto ele falava, eu estava me lembrando de algo mais específico. Havia uma tempestade no fim da tarde, e o ônibus que deveria nos levar de volta quebrou no meio do caminho. Eu estava com algumas amigas, e todos ficamos esperando horas até que conseguissem outro ônibus. Naquele momento, algo curioso aconteceu. Um garoto, que estava sentado a alguns metros de mim, começou a contar histórias para passar o tempo. Eu me lembrava de como suas palavras me prenderam, me fazendo esquecer da chuva e do caos ao redor. Eu nunca vi o rosto dele, mas sua voz ficou marcada na minha memória. E você estava no ônibus quando ele quebrou? Perguntei, com um pressentimento crescendo. Sim, foi uma loucura. Estava contando histórias para o pessoal para tentar distrair todo mundo. Foi assim que passei a noite. Meu coração quase parou. Ele era o garoto do ônibus. Não acredito. Eu estava lá também, e você foi quem contou aquelas histórias, não foi? Respondi, mal conseguindo conter minha empolgação. Houve uma pausa antes que ele respondesse, e eu podia imaginar a surpresa do outro lado da tela. Então você era uma das meninas que estavam sentadas no fundo? Ele escreveu, seguido de um emoji rindo. Inacreditável. Inacreditável era a palavra certa. Todas essas pequenas coincidências, todas essas conexões que sempre existiram entre nós e que, por tanto tempo, passaram despercebidas. Era como se o destino estivesse brincando de nos manter à beira do reconhecimento, apenas para nos dar esses momentos de revelação anos depois. Mas agora, com cada novo pedaço dessa história vindo à tona, uma parte de mim começava a sentir que essas descobertas eram apenas o começo. Eu não sabia ao certo o que estava por vir, mas uma coisa era clara: o destino, de alguma forma, estava nos conduzindo para algo maior. O que você acha que isso tudo significa? Perguntei, sem saber exatamente como colocar em palavras o que eu sentia. A resposta dele veio simples, mas profunda. Talvez signifique que estávamos destinados a nos encontrar. Não importa quanto tempo tenha passado, ou quantas vezes tenhamos nos desencontrado. Fechei os olhos, deixando aquelas palavras ecoarem na minha mente. Talvez Lucas estivesse certo. Talvez tudo isso fosse mais do que coincidência. Talvez estivéssemos, de fato, jogando o jogo do destino. E, dessa vez, parecia que ambos estávamos prontos para descobrir até onde esse jogo iria nos levar. Capítulo 6. O mistério do jogo. Depois de tantas coincidências, encontros e desencontros, eu comecei a me perguntar se, de fato, havia algo maior guiando nossos passos. Algo que fosse além do que podíamos ver ou entender. Eu e Lucas parecíamos ligados por uma força invisível que, a cada nova descoberta, nos unia mais e mais. Era como se estivéssemos presos em uma dança misteriosa, e quanto mais nos movíamos, mais o destino nos surpreendia com novos passos. A curiosidade me consumia. Eu queria entender melhor essa estranha conexão que compartilhávamos, descobrir por que nossas vidas pareciam entrelaçadas de forma tão improvável. O que o destino queria de nós? Porque sempre estivemos perto um do outro, mas só agora nos encontrávamos de verdade. Essas perguntas ficaram girando na minha mente por dias. Foi então que, em uma noite de domingo, Lucas me mandou uma mensagem que aumentou ainda mais o mistério. E se tudo isso fosse parte de um jogo que estamos jogando sem perceber? Ele escreveu. Eu ri baixinho ao ler, mas uma parte de mim sabia que ele estava certo. Parecia mesmo um jogo, um tabuleiro invisível em que cada peça só se revelava no momento certo. A cada movimento, uma nova surpresa, uma nova pista. O que você quer dizer com isso? Respondi, curiosa para saber aonde ele queria chegar. Pense comigo. E se todas essas coincidências, esses encontros inesperados, fossem pistas? Pistas de um jogo maior, algo que está nos levando para algum lugar? Talvez o destino tenha um objetivo com tudo isso. Aquela ideia soava louca, mas também fazia sentido. Se eu olhasse para trás, cada evento em nossas vidas parecia seguir uma lógica própria, um padrão estranho que só agora começávamos a perceber.
Era como se estivéssemos sendo guiados, quase como peças num tabuleiro. E qual seria o objetivo desse jogo? Perguntei, meu coração batendo mais rápido com a possibilidade de que Lucas estivesse certo. Ele demorou um pouco para responder, e quando sua mensagem finalmente chegou, senti um arrepio percorrer minha espinha. Talvez o objetivo seja nos fazer descobrir algo que está escondido. Algo que só nós dois podemos encontrar juntos. Eu li e reli aquela mensagem várias vezes, tentando absorver o peso de suas palavras. Era uma ideia intrigante, e quanto mais eu pensava sobre isso, mais fazia sentido. Havia algo entre nós, algo que ainda não havíamos descoberto. Mas o que poderia ser? Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em todas as peças que já tínhamos descoberto. A coincidência de estarmos no mesmo café, a história do concurso de poesia, a excursão para a praia. Cada uma dessas memórias era como uma pista que nos levava mais fundo no mistério de nossas vidas. Mas o que estávamos tentando encontrar? No dia seguinte, enquanto tomava meu café da manhã, uma ideia me ocorreu. Se estávamos jogando um jogo do destino, talvez houvesse mais pistas ao nosso redor, escondidas em lugares que ainda não havíamos explorado. Talvez houvesse mais histórias compartilhadas que ainda não tínhamos lembrado. Decidi falar com Lucas sobre isso. E se houver algo mais que estamos esquecendo? Escrevi. Algo que aconteceu no passado, mas que ainda não nos demos conta. Ele respondeu quase imediatamente. Sinto que você está certa. Precisamos investigar mais a fundo. Talvez nossos amigos ou familiares saibam de algo que a gente não lembra. E assim começamos nossa investigação. Passamos os dias seguintes revisitando velhas memórias, conversando com pessoas que faziam parte do nosso passado. Eu falei com uma antiga amiga que estudou comigo na escola, perguntando se ela se lembrava de mais alguma coincidência entre mim e Lucas, algo que pudesse ter passado despercebido. Engraçado você perguntar isso, minha amiga disse. Eu me lembro de um dia, no segundo ano do ensino médio, que o professor fez a gente trabalhar em duplas para um projeto de literatura. Você e um garoto chamado Lucas acabaram se sentando juntos. Na época, você falou o quanto ele parecia familiar, mas depois disso acho que vocês nunca mais conversaram. Meu coração acelerou. Como eu não lembrava disso? Como algo assim podia ter se perdido na minha memória? Agradeci a minha amiga e imediatamente contei a Lucas sobre essa nova descoberta. Eu lembro desse projeto. Ele escreveu. Mas eu não fazia ideia de que você era minha parceira. Isso é muito louco. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava, e a sensação de que estávamos prestes a descobrir algo ainda maior começou a crescer dentro de mim. Cada detalhe que emergia parecia nos empurrar para frente, para uma verdade que ainda estava escondida, esperando para ser revelada. Quanto mais investigávamos, mais pistas encontrávamos, e a linha que separava o passado do presente começava a se desintegrar. Nossas histórias sempre estiveram conectadas, de uma maneira ou de outra. O destino, esse jogador invisível, estava mexendo as peças, e agora era nossa vez de jogar. Acho que estamos chegando perto de descobrir o que o destino quer de nós, disse Lucas em uma de nossas conversas. Eu não sabia se ele estava certo, mas a curiosidade ardia dentro de mim. O que o destino estava tentando nos dizer? E qual seria a última peça desse jogo misterioso? O mais estranho de tudo era a sensação crescente de que, apesar de todas essas revelações, o melhor ainda estava por vir. Capítulo 7. Entrelaçando fios soltos. A cada descoberta, parecia que as peças se ajustavam, mas ainda faltava algo para que o quadro completo fizesse sentido. Lucas e eu havíamos começado nossa investigação, voltando ao passado em busca de conexões que nunca notamos antes. E quanto mais conversávamos, mais percebia que o destino realmente jogava um jogo estranho, como se estivesse nos puxando um para o outro desde o início, mas sempre mantendo uma distância calculada. Agora, parecia que esse espaço estava se encurtando, e as respostas estavam cada vez mais próximas. Era uma tarde nublada quando decidi dar mais um passo para explorar esse quebra-cabeça. Minha mãe tinha guardado álbuns de fotos antigas e pensei que poderia haver algo lá. Quem sabe, uma imagem esquecida, um evento em que Lucas e eu estivéssemos lado a lado sem perceber. Subi até o sótão, onde as caixas de memórias estavam guardadas, e comecei a procurar. Eu me lembrava vagamente de alguns eventos da infância, festas de aniversário, excursões da escola, e até de um verão que passamos em uma colônia de férias.
Ao abrir um dos álbuns, a primeira coisa que vi foi uma foto minha, com cerca de 7 anos de idade, segurando um balão em uma festa de aniversário. Nada de extraordinário, até eu virar a página e ver algo que me fez congelar. Lá estava eu novamente, com o mesmo vestido, na mesma festa. Mas dessa vez, não estava sozinha. Ao meu lado, um garoto loiro, que eu não reconheci de imediato. Ele também segurava um balão, rindo para a câmera. O nome escrito atrás da foto não era familiar, apenas Lucas. Meu coração disparou. Será que era ele? Será que desde aquela época já havíamos cruzado nossos caminhos? Enviei uma foto da imagem para Lucas, tentando manter a calma, mas a excitação transbordava em cada mensagem. Você reconhece esse garotinho loiro? Perguntei, aguardando ansiosamente a resposta. Minutos depois, o celular vibrou com a resposta dele. Isso, parece muito comigo. Eu tinha uns 7 anos aí, acho. Como você encontrou isso? A surpresa era palpável na resposta dele, e nós dois rimos da improbabilidade da situação. A foto era de uma festa de aniversário que eu nem me lembrava de ter ido. Perguntei à minha mãe sobre aquilo, e ela, surpresa, disse que era o aniversário do filho de uma amiga dela de infância, mas que eles haviam perdido contato depois de alguns anos. Mais uma peça. Mais um fio se conectando ao nosso passado. Quanto mais avançávamos nessa jornada, mais a curiosidade crescia. Tínhamos passado por tantos encontros sutis e inconscientes que era quase impossível acreditar que tudo aquilo fosse apenas coincidência. Eu estava começando a aceitar a ideia de que o destino realmente jogava um papel importante em tudo isso. Não era só um aplicativo de encontros que nos conectava, era uma vida inteira de desencontros que finalmente nos trazia ao mesmo ponto. Nessa noite, Lucas e eu conversamos até tarde, refletindo sobre o quanto de nossa história estava escondida em momentos que sequer lembrávamos. Ele me contou mais sobre sua infância, sobre os lugares que visitou, as escolas que frequentou, e eu fiz o mesmo. Era estranho perceber quantas vezes nossas vidas pareciam correr em paralelo, como se fossemos duas linhas que, de tempos em tempos, se cruzavam de maneira sutil. Acho que estávamos destinados a nos encontrar, de uma forma ou de outra, não acha? Perguntei, enquanto refletíamos sobre todas as coincidências que havíamos desenterrado. Acho que sim. Mas o que isso tudo significa? Por que agora? Lucas respondeu, e eu percebi que ele estava tão intrigado quanto eu. Essa era a pergunta que me perseguia. Por que agora? Se sempre estivemos tão próximos, o que havia de diferente nesse momento? Porque o destino, depois de tanto tempo, decidiu finalmente nos unir de maneira mais clara. Pela primeira vez, comecei a considerar uma nova possibilidade. E se o destino não estivesse apenas nos testando ou nos mantendo separados, mas preparando o terreno para algo maior? Algo que só poderíamos entender agora, depois de termos vivido tantas experiências, depois de termos amadurecido o suficiente para valorizar essas conexões sutis. Talvez o que realmente estivesse em jogo não fosse apenas o fato de nos encontrarmos, mas o que iríamos fazer com essa oportunidade. Eu acho que talvez tudo isso tenha um propósito. Escrevi, depois de refletir por alguns minutos. Talvez, o fato de termos nos cruzado tantas vezes sem perceber, e agora finalmente estarmos descobrindo isso, talvez signifique que estamos prontos para algo mais. Lucas ficou em silêncio por um tempo, mas quando respondeu, parecia que ele também estava começando a ver as coisas sob uma nova luz. Prontos para o quê? Essa era a grande questão. O que o destino queria de nós? E por que agora? Não tínhamos todas as respostas, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos no caminho certo. A cada novo fio que conectávamos, a trama de nossa história ficava mais clara, mais rica. E, ao mesmo tempo, mais misteriosa. Talvez o destino não fosse algo que pudéssemos controlar ou entender completamente. Talvez fosse algo que precisávamos aceitar, permitir que nos guiasse, sem tentar desvendar todos os seus segredos de uma vez. O que quer que estivesse à nossa espera, estava prestes a ser revelado. E, por mais que o desconhecido ainda me assustasse um pouco, também me deixava animada. Capítulo 8. O destino revelado. Algo dentro de mim mudou naquela manhã. As pistas estavam todas lá, como um quebra-cabeça em que todas as peças já estavam na mesa, mas ainda faltava a última peça para concluir a imagem. Lucas e eu já havíamos descoberto tantas coincidências, encontros e desencontros ao longo dos anos, que não podia mais acreditar que tudo isso era obra do acaso. Naquela semana, decidimos nos encontrar pessoalmente novamente, mas dessa vez em um lugar especial.
Um parque que eu costumava visitar com minha família quando era pequena, o mesmo parque em que descobrimos, durante uma de nossas longas conversas, que Lucas também frequentava com os pais na mesma época. O lugar parecia ter um papel importante em nossas vidas, mesmo que nunca tivéssemos nos esbarrado ali. Quando cheguei ao parque, senti uma onda de nostalgia me atingir. O cheiro das árvores, o som dos pássaros, tudo parecia ter ficado exatamente como eu me lembrava. Caminhei até um banco perto do lago, um lugar onde costumava sentar quando era criança, e me perguntei se Lucas já havia se sentado ali também, na mesma época, sem que soubéssemos um do outro. Era estranho pensar que nossos caminhos tinham sido tão próximos, como se o destino tivesse brincado de esconde-esconde com a gente durante todos esses anos. Pouco tempo depois, Lucas chegou. Ele parecia tranquilo, mas eu conseguia ver nos seus olhos que ele estava tão curioso quanto eu para descobrir o que mais esse lugar poderia revelar. Sentamos juntos no banco, lado a lado, em silêncio por alguns minutos, apenas observando o movimento tranquilo do lago à nossa frente. Esse lugar traz muitas lembranças para mim, comecei, quebrando o silêncio. É engraçado pensar que, enquanto eu estava aqui brincando, você podia estar do outro lado do parque, sem que tivéssemos ideia um do outro. Lucas sorriu, olhando para o horizonte. Eu sei. Parece surreal. Eu me lembro de vir aqui com meus pais nos fins de semana. Havia uma pedra grande perto do lago onde eu gostava de escalar. Me fazia sentir como se estivesse no topo do mundo. Meu coração deu um salto ao ouvir isso. Eu também costumava subir naquela pedra. Era como se fosse um ponto secreto. Eu ia lá para pensar, como se aquele fosse meu lugar especial. Olhei para Lucas, e ele olhou para mim. Nossas histórias continuavam se cruzando, mais e mais. Era como se o destino tivesse criado uma rede de momentos compartilhados, esperando que nós finalmente percebêssemos o quão intrinsecamente conectados estávamos. Decidimos caminhar até a pedra, como se esse fosse o próximo passo natural na nossa busca por respostas. Quando chegamos lá, a visão dela trouxe uma enxurrada de memórias de infância. Eu me via, pequena, escalando a pedra com as mãos sujas de terra, rindo sozinha como se aquele fosse o lugar mais mágico do mundo. Eu costumava fingir que essa pedra era uma montanha, e que eu era uma aventureira explorando terras desconhecidas. Confessei, meio envergonhada, mas também sorrindo com a lembrança. Lucas riu baixinho. Eu fazia o mesmo. Acho que essa era a magia de ser criança. Tudo parecia maior, mais significativo. Subimos na pedra, assim como fazíamos quando éramos crianças. Sentar ali, agora adultos, trazia uma sensação de plenitude, como se finalmente estivéssemos onde deveríamos estar. Lá de cima, podíamos ver o lago refletindo o céu nublado e as árvores balançando ao vento suave. O parque inteiro parecia diferente, como se tivesse guardado segredos para nós durante todos esses anos, esperando por este momento. O que você acha que tudo isso significa? Perguntei, olhando para Lucas. Eu ainda estava tentando juntar as peças, encontrar o fio que conectava todas essas coincidências. Lucas ficou em silêncio por um tempo, pensando. Finalmente, ele falou. Talvez o destino não esteja nos dizendo o que fazer. Talvez ele só tenha nos dado oportunidades para nos encontrarmos, e agora cabe a nós decidir o que fazer com isso. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim. Não era o destino que controlava nossas vidas, mas sim nós que tínhamos o poder de escolher o que fazer com as oportunidades que ele nos dava. O fato de termos nos encontrado tantas vezes sem perceber poderia ser uma prova de que estávamos destinados a algo mais, mas a decisão de seguir em frente era nossa. E o que você acha que deveríamos fazer? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu esperava. Lucas me olhou, seus olhos fixos nos meus. Eu acho que deveríamos parar de tentar entender tudo e simplesmente viver o que está acontecendo agora. E, naquele momento, percebi que ele estava certo. Nós passamos tanto tempo tentando desvendar os mistérios do destino, procurando por respostas em nossas coincidências, que esquecemos de simplesmente viver o que estava diante de nós. O presente era o que importava. O que faríamos com o que tínhamos agora? Sentados naquela pedra, com o vento suave nos rodeando, senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. Não importava mais o porquê de termos nos encontrado tantas vezes, ou o que o destino estava tentando nos dizer. Importava que, finalmente, estávamos aqui, juntos. E isso era o suficiente. Olhei para Lucas, e ele sorriu para mim, como se tivesse lido meus pensamentos. Acho que o destino fez um bom trabalho até aqui, ele disse, brincando. Eu ri, concordando. Talvez o destino tivesse jogado suas cartas, mas agora era nossa vez de jogar.
E pela primeira vez, me senti pronta para ver o que viria a seguir. Estávamos exatamente onde deveríamos estar. O resto, nós descobriríamos juntos. Capítulo 9. O que vem a seguir? Depois de nosso encontro no parque, algo mudou entre mim e Lucas. Era como se a busca pelo significado dos nossos encontros tivesse ficado para trás, e finalmente começássemos a viver o presente. A curiosidade sobre o que o destino tinha planejado ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma sensação de liberdade. Pela primeira vez, não estávamos tentando entender tudo. Estávamos apenas vivendo o que havia entre nós, sem tentar prever o que viria depois. Nos dias seguintes, continuamos nos falando. Cada conversa parecia fluir de uma forma mais leve e natural, sem a pressão de descobrir o porquê de tudo. Nos encontramos mais algumas vezes, sempre em lugares que tinham significado para nós de alguma maneira, como se estivéssemos construindo novas memórias sobre a fundação de antigas coincidências. Numa tarde, enquanto andávamos pela cidade, Lucas sugeriu algo que me pegou de surpresa. E se fizéssemos uma viagem? Ele perguntou, casualmente, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu parei de andar e olhei para ele. Uma viagem? Para onde? Lucas sorriu, encolhendo os ombros. Não sei, algum lugar especial. Um lugar que nunca fomos, mas que possa ser nosso. Aquilo me intrigou. Estávamos sempre descobrindo novas conexões com o nosso passado, mas agora Lucas queria algo diferente, criar algo novo. Um lugar só nosso, onde não haveria coincidências ou laços com o destino. Apenas nós dois, livres para explorar o presente e o futuro. Eu gosto da ideia, respondi, depois de pensar por um momento. Para onde você gostaria de ir? Ele pensou por alguns instantes antes de responder. E se fossemos para a praia? Sempre adorei o mar, mas nunca tive a chance de ir com alguém especial. Acho que seria o lugar perfeito para começarmos algo novo. A ideia de viajar com Lucas me encheu de uma empolgação inesperada. Eu sempre amei a praia, o som das ondas, a sensação de paz que o horizonte sem fim traz. E a ideia de criar novas memórias com ele, longe de tudo que já conhecíamos, parecia perfeita. Vamos fazer isso, concordei, sentindo meu coração acelerar com a expectativa. Decidimos que iríamos no fim de semana seguinte. Durante os dias que antecederam a viagem, a empolgação crescia. Troquei mensagens com Lucas, planejando os detalhes, mas também falamos sobre coisas simples, como filmes que gostávamos, músicas que lembravam nossas infâncias e memórias da escola. Era interessante perceber como, mesmo depois de tudo que descobrimos sobre nossas histórias entrelaçadas, ainda havia muito que não sabíamos um sobre o outro. Cada conversa revelava novas camadas, e isso me fazia querer conhecer ainda mais sobre ele. Quando o fim de semana finalmente chegou, fizemos as malas e nos encontramos na estação. Enquanto esperávamos o ônibus que nos levaria à praia, o ar estava cheio de expectativa. Lucas estava sorrindo de uma forma que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de empolgação e tranquilidade que me contagiou. A viagem em si foi tranquila. Passamos a maior parte do tempo conversando, olhando pela janela e rindo de pequenas coisas. Era tão fácil estar com ele. Não havia pressa, não havia pressão. Estávamos apenas nos permitindo aproveitar o momento. Quando chegamos à praia, o sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Descemos até a areia, tiramos os sapatos e deixamos que as ondas tocassem nossos pés. O vento estava suave, e o som do mar parecia nos envolver de uma maneira quase mágica. Acho que encontramos nosso lugar especial, Lucas disse, olhando para o horizonte. Eu concordei, sorrindo. Sentamos na areia, observando o sol desaparecer lentamente no horizonte. Havia algo de sereno naquele momento, como se todas as perguntas e incertezas tivessem ficado para trás. Ali, com Lucas, eu me sentia completa, como se finalmente tivesse encontrado o que estava buscando. Não se tratava mais de entender o destino ou de desvendar mistérios. Era sobre viver o presente, aproveitar a companhia um do outro e ver o que o futuro traria. Enquanto o céu escurecia e as estrelas começavam a aparecer, Lucas pegou minha mão e nós ficamos ali, em silêncio, apenas aproveitando o som das ondas e a sensação de estar exatamente onde deveríamos estar. Naquele momento, não importava mais como nossas vidas haviam se cruzado tantas vezes no passado. O que importava era que estávamos ali. Capítulo 10. O novo começo. A luz suave do amanhecer filtrava-se pelas cortinas do meu quarto, e eu acordei com uma sensação de expectativa que não sentia há muito tempo.
A viagem à praia com Lucas havia sido mágica, uma pausa de todas as perguntas e incertezas que vinham me acompanhando. Agora, de volta à minha rotina, sentia que uma nova fase estava prestes a começar. Mas como dar o próximo passo? Os dias seguintes foram um misto de nostalgia e esperança. As memórias da praia, nossos sorrisos, as conversas ao pôr do sol e aquele toque leve de mãos ainda dançavam na minha mente. Lucas se tornou uma parte essencial dos meus pensamentos, e eu sabia que não era apenas uma paixão passageira. Algo profundo e verdadeiro havia florescido entre nós. Naquela manhã, peguei meu celular e abri a conversa com Lucas. As mensagens de texto fluíam como um rio sereno. Ele sempre tinha algo interessante a dizer, e nossos diálogos eram como quebra-cabeças que se encaixavam perfeitamente. A curiosidade que sentia por ele crescia a cada dia, e eu queria saber mais, explorar mais. Você está livre para um café mais tarde? Enviei, meu coração batendo mais rápido. Era hora de retribuir todo o entusiasmo que ele havia trazido para minha vida. Em poucos minutos, a resposta dele apareceu. Claro! Que tal aquele café novo no centro? Ouvi dizer que eles têm os melhores bolos de chocolate. Eu sorri ao ler a mensagem. A ideia de ver Lucas novamente, de passar mais tempo com ele, me deixava animada. Nos encontramos no café, e ao entrar, fui recebida pelo aroma acolhedor de café fresco e chocolate derretido. Era um ambiente aconchegante, e assim que avistei Lucas, sentado em uma mesa perto da janela, uma onda de felicidade me envolveu. Ele estava olhando pela janela, perdido em pensamentos, mas quando levantou os olhos e me viu, seu rosto se iluminou. Oi! Ele exclamou, levantando-se para me cumprimentar. A maneira como ele sorriu me fez sentir uma mistura de alegria e nervosismo. Oi! Respondi, sentando-me à sua frente. O tempo parecia voar quando estávamos juntos, e eu queria aproveitar cada segundo. Conversamos sobre tudo, a viagem à praia, nossas lembranças de infância e até mesmo sonhos que tínhamos para o futuro. Descobri que Lucas sempre sonhou em viajar pelo mundo e registrar suas aventuras em fotos. Ele tinha uma paixão pela fotografia que eu nunca soube antes. Acho que uma parte de mim sempre sentiu que eu deveria explorar, ver o que o mundo tem a oferecer, disse ele, com os olhos brilhando de entusiasmo. Isso é incrível! Eu sempre sonhei em ver as luzes do norte e viajar pela Europa, confessei. Fiquei surpresa ao perceber como compartilhávamos uma vontade de explorar o desconhecido, mesmo que nossas experiências até então tivessem sido tão diferentes. Nossas conversas fluíram como se fôssemos velhos amigos, como se todas as barreiras que poderiam ter existido entre nós já tivessem sido quebradas. A conexão era inegável e, à medida que o tempo passava, a sensação de que algo maior estava se formando entre nós se intensificava. Quando a conta chegou, Lucas se ofereceu para pagar. Deixa que eu cuido disso. Você me convidou, e eu insisto em retribuir, disse ele, com um sorriso travesso. Eu ri, mas não insisti. Ele parecia feliz em fazer isso, e eu estava ansiosa para ver como tudo se desenrolaria. Depois que saímos do café, caminhamos pela cidade, nossas mãos se encontrando casualmente, e cada toque parecia acender uma faísca. Decidimos dar uma volta em um parque próximo, onde as árvores estavam começando a florescer. O ar estava fresco, e a brisa suave parecia nos envolver em um abraço caloroso. Sentamos em um banco e continuamos a conversar, mas havia uma expectativa no ar, uma sensação de que estávamos prestes a atravessar uma nova fronteira. Você já parou para pensar no que tudo isso significa? Lucas perguntou, olhando para mim com uma intensidade que me fez sentir vulnerável, ao mesmo tempo, segura. Engoli em seco. Claro que pensara. A intensidade da nossa conexão era palpável, mas eu ainda tinha um medo enraizado sobre o futuro. Eu pensei. Mas é difícil, não é? Respondi, hesitante. Como saber se isso é real ou se estamos apenas seguindo a maré do momento? Lucas deu um sorriso suave, quase triste. Não sei se há uma resposta certa, mas eu sei que gosto de você. E isso é suficiente para mim. Quero ver onde isso nos leva. Minhas bochechas ficaram quentes ao ouvir suas palavras. Era um alívio e uma alegria ouvir que ele sentia o mesmo que eu, que todas as perguntas e incertezas podiam ser deixadas de lado por um momento. Olhei nos olhos dele e vi não apenas sinceridade, mas também uma luz de esperança que me fez acreditar que poderíamos construir algo verdadeiro juntos. Eu também gosto de você, Lucas. A verdade saiu de mim como um sussurro, mas foi como se eu estivesse gritando no silêncio do parque. Ele sorriu, e naquele instante, tudo pareceu se encaixar. O medo, a insegurança, as coincidências de nosso passado,
Tudo fazia parte de algo maior. E naquele momento, nós dois decidimos que não iríamos deixar que o medo nos impedisse de explorar o que estava nascendo entre nós. Levantei a mão e peguei a dele, nossos dedos se entrelaçando naturalmente. O toque era suave, e uma onda de calor percorreu meu corpo. O parque ao nosso redor se tornava um cenário perfeito para o que estava por vir. Vamos descobrir isso juntos, eu disse, com confiança. Sim, juntos. Lucas confirmou, apertando minha mão. E ali estávamos nós, sem mais dúvidas ou hesitações, apenas a certeza de que o destino nos unira de uma forma extraordinária, e que agora era nossa vez de aproveitar o que estava por vir. O futuro era um livro em branco, e juntos, iríamos preenchê-lo com nossas aventuras, nossas risadas, e quem sabe, até mesmo nosso amor. Fim.